Olá, patriota! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, onde a verdade tem prioridade e a liberdade não se negocia. Já aproveita e deixa o like, compartilha com quem não se deixa enganar e se inscreve para fortalecer essa voz que não abaixa a cabeça para ninguém. Agora, vamos direto ao ponto, porque aqui a pauta é clara e a análise é sem filtro. Vamos pro vídeo. Perdemos uma lenda ontem. David Horowitz. David Horowitz foi um mentor e amigo meu, uma das pessoas originais que realmente acreditou na visão do Turning Point USA. Ele organizava eventos chamados Fins de Semana de Restauração David Horowitz. Eles quase sempre aconteciam na segunda semana de novembro. Eles aconteciam todos os anos, mas eram mais famosos por serem uma restauração após uma eleição, seja uma eleição de meio de mandato ou uma eleição presidencial. Seria um momento para estar entre amigos se não gostássemos do resultado ou um momento para celebrar se amássemos o resultado. David Horowitz era um titã. Ele foi um ex-comunista. Ele escrevia prolificamente. Ele tinha uma mente incrível. Sendo um ex-comunista, ele entendia o que motivava a esquerda. Nós nos demos bem. Eu iria ao fim de semana de restauração, e ele me apresentaria a doadores que eu não teria motivo para conhecer. Veja, ele meio que tinha essa conferência com todos esses doadores, e, enquanto olho ao redor do complexo da Turning Point USA, aquele prédio, todos com nomes de pessoas que doaram para nós e que conheci no David Horowitz Freedom Center. Nossos maiores doadores até hoje são pessoas que conheci no retiro de doadores de David Horowitz. E ele nunca se importou nem um pouco que eu estivesse lá, tentando conhecer doadores. Ele disse: Charlie está fazendo um bom trabalho, quanto mais melhor. Você sabe quão raro isso é? Você sabe quão raro é realmente ir a um evento, onde eles não estão tentando te bloquear e dizer: estes são nossos doadores e meus doadores, e eu tento fazer o melhor que posso. Eu apenas penso, ok, se as pessoas querem aparecer na Turning Point USA, eu meio que dou de ombros. Eu aprendi isso com o David, sem territorialismo, sem barreiras. Em vez disso, Dave diria: Charlie está fazendo algo ótimo para as crianças. Vamos fazer algo por ele. Somos atacados tanto por pessoas que são tão protetoras de seus doadores. E ele era genuíno, e ele era de base. E David, para seu crédito, eu me lembro de sentar com ele em 2014. Estamos apenas 2 anos no Turning Point USA e eu já apresentei toda a visão. E ele disse: Charlie, você tem que ser agressivo nesses campi. Faça os liberais virem ao microfone. Faça os comunistas se exporem. E coloque isso na internet. E claro, ele foi uma das muitas pessoas que me inspiraram a ter essa abordagem super agressiva de ir direto ao coração do problema. E eu quero tocar uma das suas gravações aqui. Este é David Horowitz, fazendo o que eu faço agora. Isso muito antes de mim. Isso foi lá em 2010. Eu ainda estava no ensino médio. Ele ia a esses campi universitários e fazia um microfone aberto. E cara, ele entendia a esquerda porque foi criado como comunista. Vamos tocar. Agora, corte 340. Você condenaria o Hamas aqui agora? Desculpe, o quê? Você condenaria o Hamas? Eu condenaria o Hamas? Como uma organização terrorista genocida? Você está me pedindo para me crucificar? Então você não vai. Eu realmente já tive essa experiência muitas vezes. Você não leu o panfleto? Porque o panfleto é capítulo e versículo. A principal conexão é que a MSA faz parte da rede da Irmandade Muçulmana para... Quero dizer, se eu disser algo, tenho certeza de que serei preso, por razões de segurança nacional. Então, se você pudesse, por favor, apenas responder à minha pergunta. Se você condenar o Hamas, segurança vai prender. Se eu apoiar o Hamas, porque sua pergunta me obriga a condenar o Hamas. Se eu apoiar o Hamas, eu fico muito mal. Bem, se você não condena o Hamas, obviamente você o apoia. Eu sou judeu. O líder do Hezbollah disse que espera que nos reunamos em Israel para que ele não tenha que nos caçar globalmente. A favor ou contra? Para isso. E isso envia arrepios pela sua espinha. Rapaz, isso não completa o que temos falado este episódio inteiro sobre a ascensão do Islã no Texas. E ele tinha uma maneira de provocá-lo e de trazê-lo à tona. Eu encorajo vocês a conferir os livros de David Horowitz. Ele acabou de escrever um pouco antes de sua morte, que foi incrivelmente poderoso. Ele tinha este livro chamado O Livro Negro. Quero obter o título exato. Ele tinha um ótimo livro chamado Filho Radical, Uma Odisseia Geracional.
E minha nossa, é isso mesmo. O livro negro da esquerda americana. É um dos maiores livros para entender a esquerda. Ele também escreveu um livro chamado Odiando Whitey, lá em 1999. Ele estava à frente de todos nessa questão. Com novas tarifas entrando em vigor, famílias em toda parte estão se preparando para mais um aumento nos preços dos alimentos. Mas Ranchers é a prova de tarifas, graças à sua cadeia de suprimentos 100% americana. Enquanto outros se esforçam para se ajustar, Good Ranchers oferece preços consistentes e qualidade inigualável, tudo de fazendas aqui mesmo na América. Good Ranchers também está oferecendo a você a escolha de carne grátis para a vida toda. Quando você se inscreve, isso significa carne moída grátis, salmão selvagem, nuggets de frango sem óleo ou bacon em cada caixa durante toda a vida da sua assinatura. Isso é $300 de carne grátis no seu primeiro ano, segundo ano e todos os anos enquanto você permanecer. E você vai querer ficar. Não só os cortes de carne bovina, frango, porco e frutos do mar são deliciosos, mas o serviço e o valor que oferecem são incomparáveis. Proteja suas refeições contra tarifas com Good Ranchers. Visite Ranchers. Desbloqueie sua carne grátis, 40 White Hours, off com código KIRK. Código promocional KIRK, da Good Ranchers. Good Ranchers, carne americana entregue. Quero tentar trazer um convidado que realmente respeitasse e entendesse o impacto profundo que David Horowitz teve no movimento conservador. Veja, David era um ex-comunista, era um lutador de rua. Ele adorava lutar e era bom nisso. Mas ele estava realmente na vanguarda. Eu o coloco em um grupo de pessoas, um pequeno grupo de pessoas que antecedeu meu envolvimento. No mais movimento conservador nacional, eu estava envolvido na política local. Um pequeno grupo de pessoas seria Andrew Breitbart. Seria David Horowitz. Bannon definitivamente estaria nessa lista. Rush Limbaugh, que meio que sustentou o movimento conservador naquele período de 08, 09, 2010, 2011, onde as coisas pareciam realmente sombrias. Obama parecia ascendente, e o país parecia estar indo para a esquerda, e Horowitz foi uma das poucas pessoas a manter a linha. Juntando-se a nós agora está Mike Cernovich, grande amigo, autor, cineasta, e realmente entende isso, e é por isso que eu queria tê-lo aqui. Mike, obrigado por dedicar seu tempo. É uma pena, é trágico que tenhamos perdido David. Quais são seus pensamentos sobre tudo isso? Sim, quero dizer, perder David foi doloroso. E então, claro, Dennis Prager, todos nós temos rezado por sua recuperação. Sabe, isso doeu. E o que eu respeitava em David Horowitz, e você também mencionou isso. Mas o que David fez ainda mais do que eu acho que Andrew Bright trouxe de Rush Limbaugh é: a maioria das pessoas assume que as pessoas entraram no MAGA por causa do dinheiro. Mas eu me lembro de você no RNC em 2016, eu me lembro do início do MAGA, eu estava pagando muitos jantares. Sim, senhor. Estava completamente sem recursos. Não havia recursos, de forma alguma. Não havia nada. 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 Sim. E David Horowitz foi uma exceção, onde ele nem era bilionário. Imagine se ele tivesse sido bilionário, se o bem que ele teria feito. Mas mesmo com o que ele fez, ele fornecia muitos recursos. Jovens conservadores, dava-lhes coisas para fazer, ajudava as pessoas aqui e ali. Ele tinha sua liberdade, fellowship, e ele promovia pessoas. E isso é algo que em 2025 as pessoas consideram garantido. Mas não havia. Se você fosse um jovem conservador, não poderia realmente se tornar politicamente ativo. E é por isso que a ala direita estava perdendo. A cultura era. Há todos esses puristas que dizem, como ousam as pessoas ganhar dinheiro fazendo isso? E é como, ótimo, ok, então você tem 22, 23 anos, você é um conservador, o que você vai fazer com toda essa energia? Bem, você não vai fazer política. Você não vai fazer mídia. Você vai ter que fazer outra coisa com sua vida. E então as pessoas perguntam por quê? E então essas mesmas pessoas perguntam por que perdemos a juventude? Capangas. Uau, que mistério, certo? Então Horowitz, ele entendia muito. Ele passou por muitas das primeiras coisas da cultura do cancelamento porque ele era um pouco mais velho. Sinto que passou despercebido. A Mastercard o desplatformou. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu tinha esquecido disso. Você está certo. Você está exatamente certo. Então, ele foi o paciente zero do desplatformamento. Ele tinha, você sabe, o Jihad Watch que estava sempre sendo atacado. O SPLC o difamou e ele resistiu a muitos golpes devastadores e estava sempre incentivando as pessoas. E então o quê? Também, você sabe, ele entendia, e eu não sei por que as pessoas não entendem isso agora, mas ele entendia que se outras causas são próximas e queridas ao seu coração, a melhor coisa que você pode fazer é ajudar.
jovens conservadores, porque então, quando você quiser falar com eles sobre uma causa que é próxima e querida ao seu coração, eles estarão dispostos a ouvir. Isso não significa que eles vão concordar com você, mas eles estarão dispostos a ouvir. Então, ele não era um moralista que aponta o dedo, eu acho, de uma forma que muitas outras pessoas são hoje em dia. Podemos passar pela lista de pessoas que começaram nos retiros do David Horowitz Freedom Center. Eu sou um deles, Stephen Miller. Stephen Miller era um novato. É meio que um orador anti-imigração. E David Horowitz foi seu mentor. E é apenas uma das muitas pessoas. E você? Pode falar, Mike. Ele entendia a esquerda em uma época em que a mentalidade de Vichy francês, Mitt Romney e irmãos Koch estava dominando o GOP. Significa que em 2012, 2013, 2014, quando eu estava começando, era tudo assim. Veja, Charlie, é uma batalha de ideias. E se vencermos o debate, venceremos o país e a decência prevalecerá. E David sempre dizia, isso é um monte de besteira. Ele dizia, essas pessoas querem nos ver mortos. Eles querem nos ver na prisão. Eles querem o país em chamas e devemos lutar contra eles. E tudo o que eles entendem é poder. Você pode comentar sobre como ele era tão insistente nas táticas para combater a esquerda porque ele mesmo era um ex-comunista? Certo, isso foi interessante. Você menciona os irmãos Koch porque, novamente, muitas pessoas consideram isso garantido porque os irmãos Koch eram anti-MAGA. Eles financiaram todas essas coisas libertárias, e tudo antes de Horowitz não era sobre cultura, não era sobre a dimensão espiritual, tudo era realmente apenas comércio. Isso é novamente em 25. Se você é novo na política, não entende que o GOP adorava no altar do dinheiro. Isso mesmo. E David nunca se importou com isso. Ele era assim. Estou falando sobre o Islã. Vou falar sobre as questões trans. Ele falou sobre raça antes de qualquer outra pessoa. Sim, Jihad Watch o colocou em todo tipo de problema. Robert Spencer, embora Robert e eu tenhamos nossas divergências de vez em quando, eles entendiam essas questões culturais. Mas ainda assim, as pessoas do GOP tomam isso como garantido. Isso é algo contra o qual temos que lutar, mesmo até hoje. Era principalmente o partido de Moloch sobre dinheiro. Precisamos de mercados livres e limitados. Precisamos de fronteiras abertas. E quem se importa se sua vida espiritual sofre? E quem se importa se você tem que se afastar da sua família para conseguir um emprego? Somos apenas todos peças econômicas. E essa era a ortodoxia predominante contra a qual Horowitz estava lutando. E é contra isso que Trump estava lutando. E recentemente, você sabe, eu gosto de zombar dos canadenses porque, você sabe, principalmente porque estou cansado de certos canadenses de alto perfil vindo para o meu país. E então você sabe, me dizendo que precisamos moderar. É como, bem, você acabou de sair do Canadá, no entanto. Então, talvez volte para o Canadá e lute pelo Canadá. Mas se estivermos sendo não irônicos ou apenas sérios por um momento, se não tivéssemos pessoas como Horowitz e Andrew Breitbart, se não tivéssemos Trump em 2015, 2016, como estaríamos? Teríamos Mark Carney como presidente agora? Isso mesmo. Este é o ponto mais profundo, Mike. Provavelmente são 5 pessoas que nos impediram de uma tomada liberal do país. Foi Trump, que, a propósito, é o herdeiro de muita da filosofia de Horowitz. Você sabe, Trump adorava David Horowitz. Na verdade, eu os coloquei no telefone juntos uma vez porque ele disse, eu adoro David. Ele é tão bom pra mim. E foi um dos momentos favoritos da vida de David, poder falar com o presidente ao telefone. Mas Rush, Limbaugh, Bannon, Breitbart. E eu adoro o que você fala também. Você pode comentar sobre isso? Faltam cerca de 2 minutos. Era tão improvisado. Era como uma insurgência, um exército guerrilheiro. Isso foi antes de Turning Point ter qualquer coisa, certo? Você e eu estávamos nas ruas apenas discutindo isso, antes de todas as armadilhas e antes de MAGA ser uma coisa. E David era a espinha dorsal de muito disso. Sim, David deu inspiração às pessoas. Ele deu às pessoas o suficiente para que você pudesse meio que descobrir, certo? A grande coisa que falta agora no mundo conservador é que muitos desses jovens, ninguém está tentando ficar rico apenas. Ajude-os um pouco. Ajude, sabe? Pague alguns jantares, faça alguns eventos, compre algumas passagens de avião, mas sim, as pessoas não entendem. Eu encontrei aquele vídeo antigo de Charlie Kirk em 2016. Perdi todos os meus periscópios, foi uma catástrofe para o jornalismo, mas por qualquer razão eu tinha um e eu postei apenas Charlie Kirk com um megafone. Então em 2025 as pessoas pensam, Maga, esse cara, você não entende.
As pessoas simplesmente apareceram com o megafone. Eu sei muito, tipo, apareça que isso foi tudo o que você fez certo. E essa era a realidade disso. Não havia podcast do show de Charlie Kirk. Era literalmente estávamos na RNC. Havia um monte de comunistas. Dissemos, ei, vamos apenas pegar um megafone. Nem estávamos filmando. Estávamos apenas tipo, vamos lá. Vamos defender nosso cara. E isso viralizou e você estava transmitindo no Periscope. E você tem que entender e apreciar as pessoas na audiência. Eu acho fazem isso. Que agora, certo, literalmente, enquanto estamos conversando, agora, Mike, há essa reunião de gabinete e estamos no controle do governo e tudo isso, e é maravilhoso, é ótimo. Mas estávamos a centímetros, literalmente, você sabe, em 13 de julho. Mas, apesar disso, a centímetros de nos tornarmos o Canadá. E David Horowitz foi aquele que estava bem na pausa, no limite, nessa lacuna, dizendo, não, tipo, não vamos fazer isso. Aqui está como você luta. Quais lições podemos aprender com David Horowitz neste momento? Circunstância em que estamos agora. Microfone. Sim, porque ele era um ex-esquerdista. Estou feliz que você me chamou para este segundo segmento, porque algo que estávamos meio que falando, mas não colocamos realmente em palavras. Entre Horowitz, Bright One e outros é chamado de espírito de luta, certo? A esquerda chega na nossa cara e nós dizemos, você sabe, somos tão preciosos, estamos tão assustados. Eu não me sinto seguro no campus. Isso é totalmente anátema ao jeito de David Horowitz, certo? Eu não me sinto seguro. Eu não me sinto seguro. Na Colômbia, você não se sente seguro andando por um campus da Ivy League? Sério? Vocês não se sentem? E essa vertente de Paul Ryan, conservadorismo, se você quiser chamar assim, ou conservadorismo está reinfectando a geração mais jovem do jeito horrível, do jeito Breitbart. Você sabe, assim como eu disse, é por isso que postei aqueles vídeos. Você simplesmente entrou em um grupo de brutamontes no RNC Comunista Bom e você simplesmente entrou lá. E você tinha um cara com você. Você não tinha um exército e fuzileiros navais ao seu redor. Não tínhamos nada e eu estava lá de olho e Posobiec estava por ali em algum lugar. E você simplesmente entrou no fogo, como Breitbart disse. E muito disso é uma energia. Que, por razões que eu não entendo, os conservadores tradicionais meio que têm dificuldade e é vibração e aura. O que você quer dizer com vibração? O que você quer dizer é chegar na cara deles? Então, apenas ontem, você sabe, Jamie Raskin incitou o que parece ser uma multidão enfurecida contra Posobiec, porque Posobiec foi a um evento e disse, bem, por que você desperdiçou todo esse dinheiro com impeachment? Essas são coisas que fazemos agora, ou que fizemos no início do Algemaga, que quer soubéssemos ou não era, devido ao Zeitgeist sendo criado à direita por Horowitz, Breitbart e outros desse tipo. Então, acho que a lição que todos deveriam aprender é que, não somos plantas em vasos, não somos tímidos, não fugimos da esquerda, não choramos, não fazemos birras. Usamos as táticas, se quiser, que eles usam, que é ir aos eventos deles. Isso, sabe, houve um vídeo de uma mulher recentemente indo a um evento no Texas e dizendo coisas sobre o Islã, o que pessoalmente para mim é um pouco delicado porque tento respeitar todas as religiões. Mas há um sentido em que há ativistas de esquerda fazendo coisas de esquerda. Eles vêm para as nossas coisas. Por que não vamos para as coisas deles? Por que mais pessoas não fazem o que você fez e entram nos comunistas? E falam a verdade? Porque mais pessoas não fazem o que Posobiec fez ontem mesmo com Jamie Raskin e dizem, vocês são, sabem, vocês são fraudes. Ou Hakeem Jeffries está sentado nos degraus do Capitólio por 6 horas e, sabe, fazendo farsas de impeachment e defendendo o MS-13. Por que não ocorre à direita dizer, bem, espere, eles estão lá nos degraus do Capitólio. Por que eu não vou até eles e pergunto por que eles amam o MS-13? Por que não ocorre ao nosso pessoal fazer isso? Porque se você tivesse 2 republicanos lá nos degraus do Capitólio, os esquerdistas estariam lá em 1 segundo, certo? E eu não estou dizendo para serem violentos como a esquerda, mas os esquerdistas diriam, espere um minuto, temos 2 membros do Congresso republicanos aqui nos degraus do Capitólio. Vamos lá e vamos fazer perguntas a eles. Ok, eu assisti isso e fiquei chateado porque já estava fora da cidade. Eu estava em um voo, acho, quando isso aconteceu. E tudo o que eu conseguia pensar era, por que isso não ocorre aos jovens conservadores? Vão lá e perguntem por que eles amam o MS-13. Vão lá e perguntem por que eles amam o Hamas, certo?
Eu não quero ver pessoas porque já discuti com algumas pessoas e muitas estão chateadas comigo. Eu realmente não me importo. Eu não quero ver pessoas que estão na casa dos 20 anos, no auge da vida. Ah, estou com medo de andar em um campus. Não. Por que você não vai lá e diz, ei, Hakeem Jeffries, por que você ama tanto o Hamas? E eles vão dizer, eu não sei se eles amam, no entanto. Quero dizer, eles amam. É isso que David Horowitz nos ensinaria a fazer. Isso mesmo. Vá e faça isso. Como você vai deixá-lo ficar lá por 6 horas? E então você quer chorar em um cantinho? Esse não é o jeito Horowitz. Não é o jeito Og Maga. Não é o nosso jeito. E essa é a mensagem. Espero que as pessoas sejam mais como David Horowitz. Vá até essas pessoas, novamente, não de forma violenta, mas apenas diga, ei, por que vocês amam tanto o Hamas? Faça-os se defenderem porque a tática da ala esquerda que o Og Maga era ótimo em usar e essa sabedoria está se perdendo. E eu não sei por que isso está me deixando louco sem parar. O jeito Horowitz, o jeito Breitbart. Faça-os responder à acusação. Isso mesmo. Faça-os. Por que você ama o Hamas? Eu não os faço. Por que somos sempre nós jogando na defesa? Isso exige que você esteja na ofensiva e literalmente saia do seu estúdio, certo? Faça o que eu faço. Vá para esses campi universitários e esteja ao redor de pessoas que nem sempre concordam com você. E para definir o tom e a diretriz. E David incorporou isso melhor do que qualquer outra pessoa. Mike, ótimo trabalho, como sempre. Algo que você queira divulgar? 15 segundos. Não, mas diga a mais pessoas para serem como David Horowitz. Você vai chegar muito mais longe. E muito mais longe na vida. Muito bom. Mike, muito obrigado. David Horowitz não foi apenas uma voz dissidente no meio do caos progressista. Ele foi uma muralha, um ex-comunista que, ao enxergar a falácia destrutiva da esquerda por dentro, se tornou um dos mais corajosos defensores da verdade, da liberdade e da civilização ocidental. Ele entendeu antes de muitos que essa não é uma disputa apenas de ideias, é uma batalha cultural por sobrevivência. Sua influência moldou gerações de jovens conservadores. Seu apoio foi vital para movimentos como o Turning Point USA, e seu legado é imensurável. Horowitz nos ensinou que a direita não pode ser covarde, domesticada ou meramente educada. Ela precisa ser firme, estratégica e combativa. Seu conselho ecoa ainda hoje. Exponha os comunistas, faça-os falar, mostre quem eles são e vença no campo de batalha das ideias com coragem. Neste momento histórico em que a esquerda avança sobre os valores que sustentam o Ocidente, precisamos de mais David Horowitz. Que sua luta inspire a próxima geração a não pedir licença para existir, mas a ocupar, confrontar e transformar. Porque a verdade, quando armada com convicção, vence. Se você acredita nessa luta, compartilhe esse vídeo e mantenha viva a chama da resistência conservadora.